Estamos na nossa quarta aula da matéria História da Igreja 2 do curso Bacharel em Teologia. Nós estaremos falando a partir da página número 7 a respeito da Igreja moderna no século 17 e 20. Então, aí tem um gráfico relacionado quando essas igrejas elas chegaram aqui, esse povo cristão chegou na América. O pastor quer nos transmitir aqui um contexto histórico e geográfico a respeito de como houve um desenvolvimento da igreja na era moderna, desde o século XVII ao século XIX, e com o desenvolvimento de grupos de pessoas que, depois da Reforma Protestante, preocuparam em preservar a palavra de Deus e também uma vida espiritual elevada, uma vida de oração. O pastor mostra aí na área aqui da Nova Inglaterra, mostra New Hampshire, a Rhode Island, Massachusetts, Connecticut e já com a divisa com Nova York, alguns grupos de pessoas que migraram para aqui e ao chegar aqui como cristãos, eles puderam implantar igrejas e falar de Jesus em várias cidades, de maneira que a América foi abençoada por esse grupo de pessoas. E os primeiros grupos que o pastor mostra que são dos puritanos. Parece que eles tiveram um grande sucesso no quesito da aprovação divina em New Hampshire, Massachusetts. Em Massachusetts, o primeiro lugar que os puritanos eles desceram e iniciaram o seu trabalho foi na cidade de Plymouth e Kingston. Em Plymouth ainda até hoje tem um museu dos puritanos e ali tem algumas estátuas de alguns puritanos importantes, como Joe Warner e outros que tiveram aqui na América e desenvolveu o cristianismo aqui. E o pastor mostra que o pensamento puritano dentro da linha de organização da igreja era congregacional. Ele vai mostrar aí que até hoje as igrejas batistas elas optam por esse sistema congregacional, onde há eleições e o pastor é escolhido pela congregação, diferente da igreja presbiteriana, que ela é pelo presbitério, onde um grupo de obreiros é quem escolhe o pastor local e, com o passar dos anos, se ele não estiver de acordo com as necessidades da igreja, ele é trocado. Igrejas como Batista e Presbiteriana, mais as presbiterianas, elas também trabalham com eleição de presbíteros e diáconos. E, em parte, isso é muito bom para a igreja, porque tem obreiros que, com o passar dos anos, eles acabam acomodando com o cargo e já não desenvolve mais como era no início. E, sendo assim, as igrejas congregacionais ou presbiteriais, no caso, elas, na próxima eleição, já não elegem mais aquele candidato a diácono ou presbítero. Mas no caso da igreja congregacional, algumas igrejas são um pouco exageradas em dizer que o pastor é um funcionário da igreja e eles costumam usar de maneira um pouco abusiva com os pastores. Isso não é o caso das igrejas batistas tradicionais que nós conhecemos, e o pastor mostra aqui também que esse período dos puritanos, principalmente que em Massachusetts, eles viviam uma vida muito separatista. Os puritanos eles já tinham esse costume. Foram apelidados de puritanos, que é uma palavra que vem do latim, quer dizer puros. Isso de forma pejorativa, porque eles preocupavam em viver uma vida separada da vida comum com aquelas pessoas que viviam uma vida Irmão desordenada. Kleber, Sim, olha aqui que eu comprei para ler esse livro aqui. Não sei se dá para ver. a luz está atrapalhando um pouco, irmã Lúcia.
Oxe, não, sem a luz ninguém vê nada. Eu vou postar aqui. Mostra para nós aqui, porque a claridade aí só dá para ver que é uma capa, parece que marrom. Tá um pouco Peraí. difícil para ver. O pastor vai mostrar aqui, irmãos, que dentro desse campo histórico e geográfico, ele vai mostrar 13 colônias britânicas de pessoas cristãs que veio para a América. E ele mostra aqui como a igreja luterana, a igreja holandesa, o grupo de moravianos, os moravianos foi um grupo nós vamos ver na próxima página, de oração, de um grupo que resolveu trazer um avivamento através da oração, que durou 100 anos. Temos aí a igreja anglicana, que desvirtuou um pouco no próprio período aí de 1700 e poucos, ele desvirtuou bastante, voltando alguns princípios do sistema do Vaticano e da Igreja Católica. E então o pastor vai mostrar como que a igreja na América desenvolveu, através dos luteranos, dos moravianos, principalmente dos puritanos. Esses grupos aí, me parece que a palavra é Quaker, que é um grupo conhecido mais como grupo de amigos, que eles reuniam e trouxe um avivamento bom na América também. Alguns franceses e holandeses, mas a maior parte foram ingleses que desenvolveu o cristianismo aqui na América. Mas embaixo vai falar da Revolução Francesa e o Império de Napoleão em relação ao cristianismo. Então, aí tem umas lacunas para ser preenchida. E ele vai mostrar que no final do século XVII, as 13 colônias se reuniram pela sua independência e se formaram os Estados Unidos da América. No século XIX, conquistaram o território até o oceano. Tá uma lacuna para poder preencher. Alguém preencheu? Pacífico. Oceano Pacífico, tá aqui. Muito fácil. Só tem um oceano aqui que seria o Pacífico. Aí ele vai mostrar mais que os Estados Gerais, Assembleias Constituinte, Assembleia Legislativa, Convenção, golpes, Constituição Civil Aí tem um espaço, juramento Clero. Clero. dos clérigos, isso, submissa à Revolução, culto à Razão. Razão. razão, perseguição cristã, está falando do catolicismo, de acordo entre o Papa e Napoleão, imperador, derrotas, Rússia, 1812 e Waterloo. 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 Ele vai mostrar a independência dos países latinos de 810 a 830, o desenvolvimento científico e a Revolução Industrial. Então, ele vai mostrar aqui mais, novamente, lacunas para ser preenchido, o desenvolvimento de máquinas de vapor permitiu agilidade na produção de bens como Tecidos. 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 Isso, tecidos. A outra página passou a mostrar algumas novas correntes filosóficas. E nós já falamos um pouco disso aqui. Faltou essa palavra espanhola mesmo? Não tem aí, foi só para confundir? Eu também fiquei pensando nisso, mas Tem não. uma palavra lá embaixo que é Espanholas. Espanholas. Eu também não achei ela. usada, não. Ela ficou. Acho que ela tá para confundir a gente, será? Eu não sei, Porque não tem lugar, não usei ela. Eu também não achei a menos que faltou. Então, eu observei todas as colunas aqui, Isso. eu falei, a não ser que é para acrescentar, mas não tem espaço para ela. Não tem espaço. Mas os outros lugares, todas as palavras tiveram as lacunas preenchidas. Aqui a espanhola também eu não achei. E na outra página não tem espaço, então eu acho que talvez o pastor colocou para confundir. Pastor, ô evangelista, qual página que vocês estão? Que eu estou Nós perdida. estamos pulando para a página 8 agora. Ah, ok. As novas correntes filosóficas. Nós já falamos, irmãos, a respeito dessas novas correntes filosóficas e outras matérias, mas aqui nós vamos só passar bem rápido em cima disso aqui. Dentro do desenvolvimento do cristianismo, a história da igreja avançando, sempre surgem coisas para tentar confundir ou até mesmo coisas normais no pensamento de pessoas que acabam entrando no seio da igreja, ou acabam pessoas cristãs envolvendo com isso, que às vezes nem era o interesse dessas pessoas trazer isso para o meio cristão,
e as pessoas cristãs acabam envolvendo com isso. Mas dentro dos pensamentos filosóficos que essas correntes falam do racionalismo. Isso aqui Ô, irmão realmente. Kleber, desculpa, eu fiquei perdido aqui. Eu fiquei perdido aqui. Sim, Nesse quadro aqui tem uma palavra aqui escrita menonita. Eu não sei que denominação é essa. dentro do quadro. É. Nós falamos dos menonitas na semana passada. Deixa eu ver aqui. Eu até falei um pouco. Onde está a Pensilvânia? Isso. Silvano, deixa eu pegar um marcador aqui. Sim, está aqui os luteranos, os Quakers, os Amish, os Menonitas e os Morávios. Eu falei dos Menonitas na semana passada. Deixa eu só encontrar aqui. Eu tinha marcado algo aqui a respeito deles. Na verdade, mais para frente, nós iremos falar a respeito de algumas que estão aqui dentro desse quadro. Ok, então se for falar depois, tudo bem. Depois você me Isso, explica o que é menonita. o pastor colocou só para mostrar como desenvolveu o cristianismo na América, a América se expandiu. Aí eu vou explicar aqui a respeito, porque do outro lado, se você observar, tem falando dos moravianos e tudo, dos pietistas, dos luteranos. Aí, no movimento em que o pastor coloca os movimentos das correntes filosóficas, o racionalismo ele afetou bastante o cristianismo no período do século XVIII, fim do século XVIII, século XIX, que é onde o Bom, eu pensamento. acho que é o seguinte, os menonitas são um grupo de cristão protestante surgido no século X, XV, XVI, durante a Reforma, conhecido por seu pacifismo, vida simples e forte, sentido de comunidade. Eles fazem parte das chamadas igrejas anabatistas, que defendiam o batismo apenas de pessoas adultas e conscientes e não batismo infantil. Foi isso que nós falamos na semana passada a respeito do que os anabatistas eles desenvolveu muito grupo religioso, muito grupo cristão através dos anabatistas que era antes da reforma. E eu lembro que nós falamos um pouco desses menonitas na semana passada, nós falamos bem pouco. A irmã compreendeu o que a irmã Lúcia falou? Amém. Mas depois vamos falar mais a respeito desses grupos. Então, irmãos, o racionalismo tem a ver com a razão humana, que, de acordo com o racionalismo, a razão humana é a única fonte confiável, ou seja, o homem ele tem a capacidade de dar a sua opinião, então a razão dele está acima de qualquer coisa. E nesse período do cristianismo, da reforma, pós-reforma, fim do século XVIII e início do século XIX, isso trouxe alguns prejuízos, algumas controvérsias na teologia, e esse interesse dos teólogos desse período de tentar organizar um pensamento para que combatesse o racionalismo acabou entrando na teologia liberal, porque em tentar fazer uma igualdade, em não entrar em contradição, porque algumas coisas, a razão que eles apresentavam fazia sentido, houve muitos teólogos liberais nesse período, devido eles querer levar tudo para o lado da razão. E eu costumo sempre dizer, a Bíblia, irmãos, ela é um livro que Deus trabalha dentro da razão. Porém, nós entendemos que muitas coisas da Bíblia elas são inexplicáveis, são milagres de Deus, e milagre não se explica. Porém, tem coisas na Bíblia que fica muito claro que Deus trabalha quando é através do homem, tem que ser com a razão. Exemplo, a Arca de Noé, Deus iria enviar um dilúvio que iria matar todas as pessoas que não ouvisse a pregação da justiça de Noé com inundação. Deus poderia muito bem guardar Noé em qualquer lugar. Então, o que Deus fez?
falou com que Noé construísse uma arca, algo que teria que ser feito pelas mãos de Noé. Poderia ter sido feito pela própria mão de Deus, mas foi feito pela mão de Noé. Os animais em si, para que Noé não tivesse tanta dificuldade para ir buscar esses animais, Deus enviou os animais até Noé. Agora, os animais ter chego a Noé foi milagre, mas a arca ter sido feita pela mão de Noé, isso é razão. E uma das coisas interessantes, o Mar Vermelho se abriu com o vento oriental e ele fechou com o vento ocidental. Deus poderia dar ordem ao mar e o mar abrir. Da mesma forma, todas as peças do tabernáculo foram construídas através de um homem que Deus tirou parte do espírito que ele tinha posto em Moisés e posto nesse homem. Então, ele construiu, qualquer ourives consegue construir coisas hoje. Nós vemos peças de ouro extraordinária, feito por um ourive numa loja pequena. Mas ali precisava de ser alguém cheio do Espírito Santo. Então, nós entendemos que para fazer as coisas do tabernáculo, Deus usou um homem que talvez ele tinha até a capacidade de ser um ourives, mas tinha que ser cheio do Espírito Santo. Então, nós entendemos que muitas coisas fazem parte da razão, mas aquilo que está relacionado ao espiritual, nós não temos como explicar. Tem coisas que não têm explicação dentro da... E isso afetou bastante no cristianismo. O empirismo, isso tem a ver com as experiências da pessoa e, de acordo com o pensamento empírico, aquilo que eram as suas próprias experiências falava mais alto do que, segundo o que se pode discorrer desse pensamento, falava mais alto do que um livro que já fazia muitos anos que foi escrito. Então, para eles, as experiências eram mais importantes do que o que a Bíblia ensinava. E, infelizmente, irmãos, hoje nós vemos isso no nosso meio. Por exemplo, se nós formos falar, vou falar uma coisa muito simples aqui. Se nós formos tentar explicar a respeito de dons espirituais, cada pessoa quer dar a sua opinião devido à sua experiência. Devido à experiência que ele teve, ele tenta explicar os dons através da experiência, não das questões exegéticas e teológicas. E os dons, por exemplo, qualquer parte da Bíblia, ela tem que ser explicada dentro da exegese e da teologia, e não dentro das experiências. E infelizmente, essas questões de empirismo, as pessoas hoje acabam deixando isso permanecer dentro da igreja. Se você pegar esse povo, eu não vou nem falar os neopentecostais, vou direto na Assembleia de Deus, muito crente da Assembleia de Deus, que é usado às vezes em dons e fala mistério de acordo com o ensinamento da Assembleia de Deus, baseado em Atos, as pessoas só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas, e eles não conseguem explicar dentro de uma questão exegética, mas eles vão tentar explicar dentro da maneira que eles vivem aquilo ali. E as experiências espirituais de uma pessoa não é igual a outra. E essas coisas, elas não viram doutrina. Por exemplo, você pode ter sido batizado com o Espírito Santo de uma maneira extraordinária, com fogo, com bola, com visão, com arrebatamento, caiu e não conseguia levantar, caiu de joelho, caiu de costa. E outros foi batizado, por exemplo, como eu, orando dentro de casa, na minha sala, de joelho, e não estava gritando nem nada, e fui batizado com o Espírito Santo. Então, cada uma pessoa tem uma experiência. Agora, eu não vou virar para os irmãos e falar que o batismo com o Espírito Santo tem que ser com a oração na sala da sua casa e orando baixo ou alto. Então, são experiências de cada pessoa. Nós não podemos fazer doutrinas com as experiências. E mesmo que esse pensamento empírico não tinha a ver com doutrinas na época, acabou influenciando muito no cristianismo devido às pessoas deixarem se entrar dentro daquilo que era cristianismo e levar as pessoas a tentar trazer resposta dentro das suas experiências, e isso acaba trazendo heresias na igreja. Os Moisés de Souza fala que foi batizado de forma que nem esperava. Eu também, no dia, nem esperava e acabou acontecendo. Todas as vezes que eu fui para ser batizado, eu não fui batizado.
E conheço pessoas que foram batizadas quando o pastor chamou à frente. Mas uma coisa, irmãos, experiência é experiência, doutrina é doutrina e questões teológicas são questões teológicas. Nós não, de maneira alguma, dispensamos ou desfazemos da experiência de ninguém. Eu acredito que todas as pessoas podem contar a sua experiência, lembrando que é experiência, e eu sempre costumo dizer, a experiência que todos vocês contaram aqui para mim, ela pode me alegrar, mas a minha própria experiência me marca. Então, cada pessoa tem que ter sua vida com Deus, sua experiência, e lembrando, a maneira, por exemplo, que Ezequiel viu anjos, nem todos foram igual ao que João viu. João teve visões igual de Ezequiel, de anjos com 4 rostos, mas Ezequiel não viu 24 anciãos, que não são anjos, e João viu. E João viu um anjo que era enorme, Ezequiel não viu. Daniel teve a capacidade de ver Miguel e ver Gabriel, e João não viu Gabriel, e tampouco Ezequiel viu Gabriel. Então, são experiências que cada um tem. E nós não podemos dizer que essas experiências serviriam de doutrina para a igreja. Podemos ter padrões ali, se algo tentar entrar em contradição às escrituras, nós vamos basear ali. Por exemplo, talvez algum E dos isso irmãos cria muito problema, né, evangelista? cria Porque bastante. para As para pensar, a experiências. pessoa, é igual vocês, na Assembleia, só pode ter cargo na Assembleia de Deus se for batizado com o Espírito Santo, porque na maneira que eles veem, eles acham que a pessoa batizada com o Espírito Santo são cheios do Espírito de Deus, que são coisas que Isso, não tem nada a ver uma com a outra. A pessoa completamente pode falar em diferente. língua e é uma carne purinha, né? É um carnudo. E isso cria problema, muito problema. Infelizmente, a Assembleia de Deus, eles têm esse mal interpretação do versículo de Atos 6, que quando fala que o diácono tinha que se separar, ele teria que ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, um crente que aceita Cristo, que entrega a sua vida para Cristo, que luta por santidade, que estuda a Bíblia, que ora, que consagra, que evangeliza, que corre atrás, que visita e faz essas coisas, e ele preocupa se afastar do pecado, ele é cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos andar em espírito e não cumpriremos os desejos da carne. Andar em espírito é ser cheio do Espírito. É o quanto o Espírito Santo tem de nós, isso é ser cheio do Espírito. Aquela conotação de ser cheio de Espírito, igual muitos pensam, que é igual você encher um copo de água, e quanto mais ele vai enchendo, é como se viesse do pé até a cintura, até o ombro. Isso não tem a ver com isso. Ser cheio do Espírito é o quanto o Espírito É Santo porque tem há de uma nós. confusão entre dons espirituais e ser cheio do Espírito. Isso. Tem pessoas que têm dons, são profeta que Deus usa profundamente, mas isso não significa que ele é cheio do Não, Espírito, significa. ok? Às vezes, infelizmente, ele é uma pessoa que nunca desenvolveu o fruto do Espírito na vida dele, E para ser em cheio do várias Espírito áreas. Santo, tem que ter o fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A irmã Isso é Lúcia cheio. falou e resumiu tudo. Ser cheio do Espírito Santo é ter fruto do Espírito Santo. É. Como o nosso Souza falou, é o quanto nós somos dominados pelo Espírito Santo. É a nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito e afastar daquilo que não agrada a Deus, ter direção de Deus para fazer algo que só Deus conhece, por exemplo. Bom, a ira, a contenda, a dissensão, a facção, isso tudo é fruto da carne, Tudo obra né? da Então, carne. enquanto existe nós, nós somos crentes carnais, Isso. né? Deixa de ser um crente espiritual. E ser cheio disso tudo é isso. Nossa irmã Lúcia falou uma coisa muito séria. Ó. Existe uma diferença de movimento carismático, que são as manifestações dos dons, avivamento, que é tornar vivo, e ser cheio do Espírito Santo, que é ser dominado pelo Espírito Santo, ou, como o nosso José de Souza falou, é ter o Espírito Santo nos guiar em tudo, nos dominar. Isso que o nosso falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o apóstolo Paulo nos mostra na carta aos Coríntios, que é a igreja que mais deu problema para ele, e eu costumo dizer que a carta aos Coríntios a primeira aos Coríntios é a carta mais fácil de interpretar. Se você descobrir o problema que tem lá, você está sabendo de que a carta está falando. E cada capítulo tem um problema para resolver. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, que nenhum dom faltou à igreja de Corinto. Quando o apóstolo Paulo ensina no capítulo 14 e 12 da igreja de Corinto,
que no capítulo 12 ele dá um tratado, uma explicação teológica dos dons. No capítulo 14 ele mostra a organização do culto. Ele não disse em momento nenhum que aqueles crentes não eram pessoas que estavam sendo usadas por Deus. Ele não disse que as profecias não eram de Deus e nem que as línguas não eram. Ele só disse que eles eram desorganizados. Mas aí você começa a andar na carta aos Coríntios, você vai ver que no capítulo 6 havia litígio entre os irmãos, eles iam para os tribunais compartilhar os problemas da igreja lá no meio do ímpio. Tinha pessoas que achavam que era melhor do que o outro. No período da ceia, havia problemas no meio da igreja, eles participavam da ceia em divisão com o irmão, com falta de amor. No capítulo 13, o apóstolo Paulo mostra que o amor era superior a todos os dons. Rematou tudo, né? Porque os dons... Rematou tudo. Isso, porque os dons eram para aparecer. O apóstolo Paulo repreende eles que alguns crentes ali achavam que por eles serem usados, eles eram melhor do que os outros. Bom, vamos ser verdadeiros. Às vezes... Entra o orgulho. Entra o orgulho. Ocorre até hoje. Eu lembro uma vez, isso já tem muitos anos, tem uns 23, 24 anos atrás. Tem uns 28 anos. Eu lembro que eu aceitei Jesus e fui batizar com o Espírito Santo rápido. Como dizer, a gente não tem que questionar os critérios de Deus. Fui batizado e um irmão, ele aceitou Jesus. Tinha um rapaz que ele separava as pessoas que eram batizadas para sentar perto. E no dia esse jovem chegou e sentou lá perto de nós, e o irmão não ficou satisfeito. Aí ele, não estou brincando, ele pediu o jovem para trocar de lugar. Padre Samuel. O jovem trocou de lugar porque não era batizado. E naquela noite Deus batizou o jovem com o Espírito Santo. Quer dizer, ele não era tão santo, né? Não tinha que ficar no meio do santo. Então, esse tipo de coisa acontece, irmão, das pessoas que gostam de sentar só no rapaz do fogo, a irmã do fogo, a irmã do manto. Mas vive com a irmã do fogo, do manto, para você realmente ela Mas não tem fogo de verdade. É fogo só lá de fora. Não, tem dons, porque dons é dado na medida da fé, então Deus dá quem Ele quer. Entendeu? Agora, ser cheio, uma pessoa ser cheio de Deus é diferente. Muito diferente. Entendeu? E hoje, as medidas que, infelizmente, no meio pentecostal e neopentecostal se faz é de quem a manifestação dos dons na vida dele. Ou verdadeira, ou a suposta manifestação do dom. É o servo, como diz a música. Esse é o verdadeiro homem cheio do poder de Deus e mulher cheia do poder de Deus. São os servos. E, então, essas manifestações de supostamente que as pessoas dizem ser do Espírito Santo que não são, atrai muita gente. Atrai muita gente. Agora, você vai lá, prega um sermão de 45 minutos, aquele sermão bem explicado da Bíblia, tranquilo, um irmão que não gritou muito. E eu estou falando, eu grito, irmãos. A voz que os irmãos vêm aqui, eu prego gritando. Então, eu estou dando exemplo, não é que eu prego devagar. Mas se a pessoa pregar tranquila, as pessoas acham que ele não é cheio do poder de Deus, porque o pessoal aprendeu... Até cochila, né? Até cochila no banco. Aprenderam a medir por esses tipos de coisa. Eu já fui taxado uma vez com a irmã que falou comigo que a minha preocupação era explicar muita Bíblia e eu não falava em mistério quando eu estava pregando. Eu falei, irmã, quando eu falo em mistério, a irmã entende alguma coisa? Ela falou, não. Eu falei, então o que a irmã está preocupada com que se eu falo mistério ou não? Eu falei, o apóstolo Paulo me ensinou que os mistérios edificam eu com Deus. Eu estou comunicando com o povo que fala português, eu tenho que falar a língua do povo. Falei. Bom, como eu falo em línguas mesmo, eu tenho que segurar para não soltar as línguas, mas eu gosto de estar bem firme na palavra. Mas eu envolvo que vou explicando, eu até esqueço que falar línguas estranhas, eu quero pregar. Então, não sou contra uma pessoa que prega e fala mistério. Estou dizendo que esse é meu caso. Não tem problema. Desde que explica a Bíblia e prega a palavra, não sai do contexto, está ótimo. E não vou também falar que ele é cheio do poder de Deus só porque ele fala em mistério também, não. Se ele não pregar a Bíblia cheio da unção de Deus, para mim, ele não é cheio do poder de Deus. Mas, voltando, irmãos, o assunto aqui, porque senão nós vamos embora, esse assunto realmente é um assunto que não tem fim. Essas questões de dons espirituais. Mas os dons espirituais, irmãos, é algo que não pode faltar na igreja.
essas experiências espirituais, irmão, é coisa maravilhosa. Você ouvir coisas espirituais da boca de pessoas que te edifica e que às vezes confirma com o seu espírito que é verdade e que aquilo às vezes até traz uma edificação espiritual para a sua vida. Porém, esses empirismo, essas experiências espirituais, elas não podem estar acima da palavra de Deus. As pessoas que assumem um púlpito e começam a contar só experiência e não prega a Bíblia, é uma pessoa que ele precisa sentar numa faculdade teológica e aprender um pouco de hermenêutica homilética, nem que seja para preparar um sermão de 15, 20 minutos, porque a prioridade em um culto é a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus, ela é prioridade. Porque sem palavra de Deus nós não temos firmeza. E quando eu falo a palavra de Deus, para nós aqui, eu cobro. Vocês, como estudantes de teologia, têm que preocupar em trazer uma mensagem boa para o povo, bíblica. Mensagem com conteúdo teológico e exegético para o povo. Se é um pastor que nunca estudou, como eu sempre costumo dizer, nossos pastores antigos, nós entendemos porque eram homens cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, mulheres cheias do poder de Deus, mas para nós que estudamos, temos essa obrigação de preparar um bom sermão para aqueles que têm o ministério da palavra, o ministério do ensino, e levar para o povo. Esse é o nosso trabalho. Agora, sim? Um dia eu vi um pastor renomado, ele foi trazer uma mensagem para a igreja, mas só que teologia é uma caixa de ferramentas para o seu uso, para o Kleber usar. É um mecânico que entende do motor e onde vai as peças. Agora o camarada começou a trazer, explicar as doutrinas da maneira teológica. No fim de tudo, ninguém entendeu nada. O pessoal tem que entender o seguinte: você pode usar de recurso teológico na sua pregação, no seu estudo? Claro que sim. Uma das ferramentas que nós não podemos perder na pregação e no ensino é a hermenêutica e a homilética. Mas tem coisas, por exemplo, que, vamos supor, nós estamos estudando história da igreja. De repente, você vai citar na sua pregação algum puritano. Há problema nisso, não. Contando que a sua pregação não gira em torno do puritano, e nem do movimento moraviano. De repente, você vai falar de vida de oração, você lembra do movimento dos morávios e fala que foi um movimento de 100 anos, cita alguns moravianos e o seu assunto ali acabou entre 3, 4 minutos a respeito disso. Agora, se você for discorrer, por exemplo, nós estudamos história do cristianismo, aí você vai discorrer sobre os concílios que existiam no 2º, 3º, 4º e 5º século da nossa era e quais foram os tratados teológicos ali que saiu naqueles concílios em relação a Cristo, em relação à Bíblia, e você vai cansar o povo. Então, nós cansamos o povo com muitas informações que, às vezes, não vai trazer edificação nenhuma. Agora, se você vai usa rápido e volta para a Bíblia. A Bíblia tem muito conteúdo para que nós não ficamos agarrados em histórias e até mesmo em muitas explicações difíceis para o povo, que as pessoas não entendem. De repente, a pessoa começa a discorrer. Teve um dia desse para trás que um pastor, como diz nosso irmão Zé de Souza, renomado, ele foi explicar por que Jesus ele disse para o ladrão que reconheceu ele como Senhor e falou para lembrar entrar no reino, por que Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso, se Jesus morreu e ficou 3 dias? Irmãos, o que morreu foi o corpo de Jesus, o corpo ficou 3 dias, a alma não morre. Os irmãos estão entendendo? Era só ele falar isso, mas o homem entrou num monte de história do latim, do grego, assim. No final das contas, minha esposa falou assim: eu não entendi nada. Não, e não explicou o que precisava explicar, né? Ele ficou 10 minutos para falar o que eu falei aqui, que não durou eu acho que nem 10 segundos. Bom, meu filho uma vez falou comigo assim: mãe, o teólogo, ele é suposto ensinar de uma maneira simples e clara, ok? Ele não precisa ficar inventando palavras que vai complicar a mente do povo. É palavra simples, direta, e acabou. That's it. Tem que ser. Tem coisas que, por exemplo, quando você quer provar uma doutrina que não ficou muito claro na Bíblia devido à tradução para o português, às vezes há necessidade de recorrer à língua original.
E eu vou ser recorrendo Mas para isso também é num estudo, né, isso. evangelista? Está numa E, sala de estudo, é mas mesmo diferente. assim tem que ser o É, mais simples possível, não é. ficar discorrendo muito, igual as pessoas hoje querem agarrar com essas questões que nós sabemos que a Bíblia, quando ela foi formada, ela passou por algumas coisas. E hoje, na era moderna, as pessoas descobriram algumas coisas e começam a criar problema e falar que partes da Bíblia foi acrescentada, que há manuscritos que não tem, há manuscrito que tem. E começam as pessoas querem ficar explicando isso em pregação. Isso dificulta. E tem pessoas que nem sabem dessas coisas. Tem pessoas que pegou a Bíblia do jeito que ela é. Tem gente que acha que a Bíblia foi escrita em português. E acabou. Que ela foi entregue para nós do jeito que está aí, essa Bíblia bonita. Tem gente que pensa assim, mano. Por exemplo, Pensa tem mesmo. gente que não sabe separar o José lá do Egito do José padrasto de Jesus. Arimateia. Arimateia. É, o José de Arimateia, tem gente que acha que é o mesmo. Que o Judas, irmão de Jesus, é o mesmo Judas Iscariote. E vai daí por diante. Então, tem pessoas que não sabem separar isso. E não separa o Velho do Novo Testamento, a distância de história. Aí as pessoas querem ficar complicando a vida dessas pessoas. Deixa as pessoas tranquilas. E num estudo o negócio é melhor explicado. Aqui o pastor vai falar também, irmão, sobre o socialismo, que é a ideia política de economia de igualdade social, que é uma mentira que nós sabemos. Que a verdade o socialismo só funciona no papel e na cabeça do socialista. Porque, e mesmo assim, que ele quer tomar o que você tem. Você que construiu coisas com seu suor, ele não fez nada, ele quer tomar o que Mas, você o Kleber, tem. eu Sim? vou te contar um segredo. Todo mestre de socialista, ele é capitalista. Claro. Nós vemos o governo do Brasil, os que são comunistas hoje progressista, tão rico no governo e do povo pobre. Então é tudo conversa. E apesar que hoje esse pensamento marxista-socialista ele não funciona. E hoje, como eu já falei, mudaram. O pensamento hoje é mais ideológico do que político. Mas nesse pensamento, irmãos, socialista, isso surgiu nesse período de desenvolvimento teológico do século XVIII, XIX e o início do século XX, e tudo isso acabou influenciando no cristianismo. Nós vamos ver que durante esse período existiu cristãos que batiam fortemente nesse pensamento socialista. Nós vemos até antes um pouco desses pensamentos, como o próprio Francisco de Assis, que alegavam isso. Veio a linha dele dos franciscanos, que alega uma coisa, por má interpretação de versículo, como Mateus cita bem-aventurados os pobres de espírito e Lucas simplesmente cita bem-aventurados os pobres. Mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós temos que interpretar a Bíblia à luz da Bíblia. Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra, implicando que a Bíblia se completa. E ao se completar, não tem a ver com pobreza financeira. E nós vemos que, se não fosse por um homem rico, o corpo de Jesus tinha permanecido na cruz ou em qualquer vala. E ele simplesmente cedeu um túmulo novo. E outro homem rico, que foi Nicodemo, cedeu perfumes e coisas caras para poder embalsamar o corpo de Cristo. Apesar que o próprio Jesus falou que a Maria, irmã de Marta e Lázaro, já havia o feito. Ele mostra que o materialismo, que ele fala que não existia nada além da matéria e suas leis. Então, de acordo com o materialismo, tem coisas que, dentro do que nós cremos, entra em contradição com eles, porque só existe aquilo que você pode palpar. Isso sim é o pensamento materialista. O pensamento existencialista tem a ver com tudo que se começa depois das experiências e que são concretizadas. Então, esse é o pensamento existencialismo. O evolucionismo, todo mundo sabe a respeito disso, que é a ideia que depende de que tudo é um processo de evolução, que sempre se tem a figura como Charles Darwin, e com o seu livro A Origem das Espécies, e alguns pensadores que vêm depois, e tem o relativismo, que é a ideia que valor, verdade e moralidade não são absolutos. Então, dentro do relativismo é isso.
pensamentos como verdade, moralidade, eles não são absolutos, como nós que acreditamos na palavra de Deus, que a palavra de Deus faz uma separação entre o que é correto e o que é errado, o que é santo e o que é profano, o que é viável ser dito e o que não é, e o que é ético e moral com aquilo que desconstrói coisas. Mas dentro do pensamento relativista, isso aí não tem valores, são simplesmente ideias que não têm valor algum. E tudo isso com o pensamento de trazer uma desestruturação do pensamento cristão da época, e boa parte disso acabou afetando o cristianismo. Ele vai falar da opção ao dogmatismo. Aí vai mostrar sobre a Igreja Católica, o jansenismo, que é um pensamento agostiniano e que não concordava com o catolicismo. Então, ele vai mostrar, nós todos aqui já ouvimos falar de Agostinho, Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Então, o pastor dá essa informação aí no concílio de Otto Gensig, o professor da Universidade de Louvain e bispo da Bélgica. Ele escreveu o livro de Agostinho defendendo a posição do teólogo do século V sobre a graça e a predestinação na salvação, publicada postumamente. Aqui, irmãos, o Agostinho de Hipona, por volta do ano 529, como eu já falei com os irmãos, num chamado Concílio de Orange, ele tentou levar o pensamento da predestinação. Claro que ele foi um grande defensor do cristianismo bíblico no período que Pelágio se levantou com a doutrina de que o homem não nasce em pecado, mas ele aprende a pecar depois. E a controvérsia do livre-arbítrio ensinado por Pelágio é completamente diferente do que nós acreditamos. Esse livre-arbítrio que Pelágio ensinava é o livre-arbítrio que você decide quando você quer Deus. E nós que acreditamos no livre-arbítrio, não acreditamos assim. Nós acreditamos que o Espírito Santo nos convence de que Cristo morreu por nós, nos convence do pecado, nos convence da justiça. Nós entendemos que precisamos de arrependimento e encontramos com Cristo, mas tudo isso é ação do Espírito Santo. E devido a isso, o Senhor Deus nos justifica através dos atos de Cristo, e nós professamos Cristo como nosso Senhor, tomando uma direção diferente em nossas vidas, podemos dizer, numa adaptação de santificação, que é um estilo de vida que nós adotamos. E isso nos conduz à vida eterna, a maneira que nós nos portamos nessa terra. Não tem a ver com a nossa ajuda na salvação, mas tem a ver com o que nós fazemos depois de ser salvo. É completamente diferente do pensamento que alguns calvinistas pensam a respeito dos assembleianos, do povo pentecostal, que acredita no livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nós acreditamos não tem a ver com poder de escolha, porque as nossas escolhas sempre serão más, as nossas escolhas. Porém, com a ação do Espírito Santo, nós nos rendemos a Cristo. Mas Agostinho de Hipona, ele levou o seu pensamento a respeito da salvação e da predestinação, e esse pensamento da predestinação foi rejeitado no Concílio de Orange, e só foi reavivado pós-reforma por Lutero, que era um monge agostiniano, Calvino, Zwingli e outros que eles optavam pela teologia de Agostinho, porque a verdade tem que ser dita, Agostinho, entre os teólogos desde o segundo século até o quinto século, ele foi o melhor deles, o mais bíblico e com a interpretação literal da Bíblia. Os demais sempre tinham interpretações alegóricas, como Orígenes, o próprio Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para a Vulgata Latina, Ambrósio, que também que foi um dos grandes teólogos, tinha esse para mim, eu vou colocar como, não vou falar um defeito, mas essa má interpretação da Bíblia de ser tudo levado pela alegoria. E outros teólogos, grandes teólogos do primeiro século, até Irineu de Leão, que escreveu um livro chamado Contra as Heresias, também tinha essa aptidão para interpretar a Bíblia de forma alegórica. Com exceção de Agostinho, foram poucos que veio depois dele que interpretou a Bíblia literalmente.
E esse tipo de interpretação fez com que, pós o nascimento da Igreja Católica, todas as coisas na Bíblia passou a ser interpretado de forma alegórica. Por isso o povo ficou em trevas até na Reforma, além das missas serem celebradas não na língua do povo, e sim em latim, ainda tinha as más aplicações da Bíblia no meio do povo. E ele vai mostrar aqui sobre o quietismo, que ele fala que o espanhol Miguel de Molinos publicou em 1675 o Guia Espiritual, em que defendia a atitude de absoluta passividade e contemplação a Deus. Sua doutrina teve seus seguidores na França, Madame de Guion, Padre Lacombe e Bispo Francis Fenelon. Ele fala da autoridade do Papa, a galicanismo, o febronianismo na Alemanha e o josefinismo na Austrália. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, irmão, são alguns tipos de grupos que surgiram dentro da Igreja Católica, que foram adaptando a Igreja Católica. Talvez algum grupo que foi contra, eles acabaram fazendo deles um grupo que pertence a alguma ordem que pertence à Igreja Católica. Seria essa palavra melhor. Como a ordem dos franciscanos, a ordem dos cavaleiros templários, que foi desfeita em 1314, melhor dizendo. 1310, um dos principais dos cavaleiros templários foi preso e foi morto em 1314. E essas ordens que surgiram da Igreja Católica, como o Opus Dei, que pregava uma espécie de santidade, santificação, através de se martirizar, e outros grupos que foram surgindo. E isso foi desenvolvendo alguns dogmas de teologia dogmática dentro da Igreja Católica. Ele vai mostrar aqui o movimento pietista e o movimento dos morávios na Igreja Luterana. Ele vai falar que Filipe Jacó, em 1635 a 1705, criou diversos colégios de piedade, grupo pequeno preocupado com a santidade e prática da palavra de Deus. Os pietistas, até hoje nós ouvimos bastante sentido pejorativo de falar isso das pessoas, era a preocupação que eles tinham, primeiro, de ensinar a Bíblia para o povo e depois de se separar do mundo. Esses grupos sempre surgiam quando a igreja ela perdia aquele desejo pelas coisas de Deus. Pós-reforma, o povo separa completamente da Igreja Católica, traz alguns resquícios da Igreja Católica, como Lutero trouxe, Calvino trouxe, Zwinglio, mas os puritanos eles romperam de uma vez com todo o pensamento católico, trazendo o povo para a Bíblia e com o interesse de que o povo se separasse para Deus. E esses movimentos que surgiu depois, como esse movimento pietista, o interesse era esse, levar o povo a estudar a palavra de Deus, criarem colégios e levar o povo à santidade. A santidade só vem através da palavra de Deus. Sem palavra de Deus, o povo não tinha como se separar, viver a palavra de Deus. Então, ele vai mostrar que era um movimento de forte impacto missionário. Ou seja, além dos ensinamentos, eles tinham interesse em fazer missões, em ir buscar almas para Cristo. Não importa a região, mas eles iam atrás. Ele vai mostrar os moravianos. Eu já falei com os irmãos que os moravianos foi um grupo de pessoas que surgiu dentro de uma fazenda de um homem chamado Nicolas Zinzendorf. Talvez você já ouviu falar da palavra do sobrenome, né? Zinzendorf, que era um conde Zinzendorf. E ele, ali junto com esses moravianos, tinham uma vida de oração extraordinária. E depois de muitos anos que John Wesley já era pregador do Evangelho, ele encontrou com alguns moravianos e ele mesmo fala num livro dele que ele aprendeu a ser mais crentes com os moravianos. Os moravianos, eles trabalhavam muito em embarcação, vem da cidade de Morávia, por isso que é chamado moravianos. Eles duraram um período de 100 anos de oração, de avivamento de oração. E homens que realmente davam a sua vida para Cristo. Me fugiu aqui, mas se você procurar no Google, você vai encontrar
esses moravianos, esses homens que eram dedicados à oração, eles viviam tanto para Cristo que eles se vendiam como escravo para poder pregar em campos escravo para converter escravos a Cristo. Existiu dois irmãos que eles ouviram falar de uma fazenda que tinha escravos, eles tentaram entrar lá legalmente, e o senhor de escravo não permitiu falar de Cristo, eles se venderam para esse senhor. O dinheiro, eles compraram passagem de navio e foram até as terras desse homem e viveram como escravo lá, só para pregar o evangelho. Isso não é história inventada, isso você encontra na internet, tem livros que falam a respeito disso. Então, foi um movimento realmente que eles entenderam pela palavra de Deus o que é servir a Cristo. É o que ser cheio do Espírito Santo. Eles entenderam que o que Jesus fala, que aquele que ama, ele é capaz de dar vida pelo seu próximo. E é algo muito pesado, nós temos que ser verdadeiros, não é fácil esse tipo de coisa. Esses homens, eles se entregaram para poder ver o valor daqueles escravos em terras distantes da sua família. De maneira que as famílias foram até os navios para poder despedir daqueles dois jovens, e eles deixaram a sua vida, a sua juventude, uma vida que eles poderiam ter filhos e ter uma esposa e filhos, para poder ir servir ao Senhor em campos de escravo. Aqui ele fala do movimento metodista e da igreja anglicana. O movimento metodista, a igreja metodista, todo mundo conhece, a igreja metodista ela teve uma divisão, claro, a parte que foi seguida por John Wesley. John Wesley foi um grande puritano, porém de linha arminiana, talvez era o único de linha arminiana, e ele foi um grande pregador. E foi quem introduziu esse pensamento que o batismo com o Espírito Santo, ele ia além de simplesmente receber o Espírito Santo. Foi quem trouxe esse avivamento no meio do povo e através da palavra de Deus, porque até então os puritanos criam diferente dos reformadores. Os reformadores acreditavam que o batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo. E já os puritanos, e John Wesley sendo um puritano, foi quem desenvolveu mais esse pensamento que nós podemos dizer pentecostal, mesmo apesar que o pentecostalismo surgiu no século XX, mas John Wesley ele tinha o seu estilo de pregação era diferente. E devido a isso, ele trouxe as suas pregações, trouxe uma certa separação entre o povo da igreja metodista. Por isso que nós temos metodista e metodista wesleyana. Boa parte, eu creio que mais de 70% da igreja metodista wesleyana, elas são bem conservadoras até hoje. Já não é à toa que tem o nome metodista, que vem de metódicos. Eles eram muitos metódicos na sua forma de ensinar, na sua forma de cobrança. E quando se dividiu a igreja, boa parte das igrejas, principalmente que na América, hoje é um pouco triste, você vê muitas igrejas metodistas com placa LGBT na sua porta. Então, e poucas também de wesleyana tem também. Mas no Brasil, pelo que eu saiba, nenhuma igreja metodista lá, seja ela wesleyana ou não, pelo menos pelo meu conhecimento, não tem nenhuma bandeira LGBT. Mas John Wesley, de acordo com o pastor, ele fala que teve forte influência pelo pietismo, como eu já falei, ele era bem conservador. Ele fez várias viagens evangelísticas pela Inglaterra, pregando sobre a necessidade da experiência pessoal com Deus e a leitura da palavra. Seus clubes santos receberam também os nomes de pejorativo de metodista, como eu falei, por ser muito metódico. John Wesley tinha uma doutrina confusa, próxima ao arminianismo. Ele era outro líder, e outro líder metodista foi George Whitefield, que era seu amigo principal, que era calvinista. Isso é uma coisa interessante, porque John Wesley, quando você lê alguns livros de John Wesley, como eu tenho aqui, você vai ver que ele era muito adepto à teologia de Calvino, não calvinista.
e também era adepto da teologia de Armínio. E ele soube separar o melhor de Armínio e o melhor de Calvino. E ele não era nenhum e nem outro. Ele foi apelidado de arminiano pelo fato dele não se declarar calvinista e por ele não crer na doutrina da predestinação. Então, quem não crê na doutrina da predestinação, ele é arminiano, é assim que os calvinistas pensam. E, na verdade, não é isso. Por exemplo, eu falei na aula passada, eu não sou nem arminiano e nem calvinista, mas eu leio o livro dos dois e acho a teologia dos dois boa. Aquilo que é bom eu pego para mim, aquilo que não é eu largo para lá. Tanto de Armínio como de Calvino, de Zwinglio, de Lutero e muitos outros. Até teólogos da Assembleia de Deus, como um dos grandes teólogos que passou na Assembleia de Deus, que dorme no Senhor, que é o pastor Dom Gilberto, nem tudo que ele fala eu concordo. Olha que ele era um camarada bem cauteloso no que ele ensinava. O pastor Severino Pedro da Silva também, que dorme no Senhor. Hoje nós temos alguns outros aqui, como Juliano Fraga, pastor Elias Torralbo, pastor Presley Campos, que o Presley Campos para mim é um dos melhores. E temos muitos outros, pastor. Eu, por exemplo, gosto muito da linha do pensamento de Gordon Fee, que era assembleiano, e não tem, mas ele era muito voltado ao pensamento calvinista. Apesar de não crer na predestinação, mas ele tinha uma teologia muito baseada no pensamento calvinista. E nem por isso ele se tornou um calvinista e crê na doutrina da predestinação. Apesar que isso não altera em nada, irmão. Quem crê na predestinação, quem não crê, isso não altera em nada. Eu sempre costumo dizer que eu sou predestinado, porque já que eu estou servindo ao Senhor, eu sou predestinado. Então, esses tipos de coisas são coisas que não faz diferença para nós. Mas o comentarista quer mostrar aqui é que John Wesley ele tinha esse pensamento mais para o lado do armínio. E George Whitefield, que era o seu amigo inseparável, ele era calvinista. E por ser calvinista, isso não fez com que eles não pudessem andar em comum acordo. Porque uma coisa que nós temos que entender, na igreja, ou até mesmo no meio cristão, o meio cristão ele tem a ver com a igreja invisível, que eu, por exemplo, sou de um ministério e cada irmão aqui, eu não sei se tem alguém aqui que pertence ao mesmo ministério, isso não altera nada para nós não somos uniforme. Nós entendemos que estar unido não quer dizer estar em uniformidade. É você entender que o seu propósito, com o propósito do seu irmão em Cristo, é único. Isso não implica que nós devemos pensar igual, mas implica que nós vamos fazer de tudo para que o reino de Deus ele floresça. Por exemplo, você não precisa de concordar com tudo com o seu pastor, com a líder do ciclo de oração, com a líder do louvor, mas você tem que entender que estamos ali para trabalhar para o reino de Deus. Então, vamos fazer o melhor para o reino de Deus. Simplesmente, se a coisa que está ali sendo em debate é secundária, para que criar problema? Agora, se é heresia, aí requer que sejamos firmes. Mas se é secundário, irmãos, não há necessidade de perder tempo. E George Whitefield com John Wesley, eles se davam muito bem. E sem contar que sempre andava John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley, que era o cantor dos dois. E o próprio Charles Wesley era também calvinista. A diversidade, ela é saudável, só nos tem que ter respeito e entender que o reino de Deus é quem tem que ganhar. E lembrando que Deus ele trabalha de maneira multiforme. A multiforme graça de Deus está abrangendo tudo. Deus trabalha de várias maneiras, não tem esse negócio de que vamos criar contêineres por causa de pensamentos teológicos. Então, o comentarista mostra isso aqui, que dentro do pensamento metodista e anglicano, dentro do pensamento de John Wesley e do próprio George Whitefield, que veio também da igreja metodista, eles tinham linha teológica diferente, mas se davam bem. E hoje nós vemos pessoas brigando e ficando com raiva um do outro por causa de linha teológica ou de algo que alguém discordou. Por exemplo, eu estou aqui ensinando, o pastor Luiz ensina, e nem por isso os irmãos têm que concordar com tudo que eu falo. Os irmãos têm liberdade de não concordar, de achar que eu estou errado, pode falar. E, de repente, eu até esteja errado, os irmãos conseguem me convencer e, maravilha, eu aprendo uma coisa nova. Agora, nós não podemos criar contendas e discussões vazias que vai atrapalhar o andamento do reino de Deus. Então, ele vai mostrar aqui sobre os espiritualistas. Esse era um grupo voltado às mais questões espirituais, sem regras. E
Sem regras no sentido de que, não sem regras assim que pode fazer o que for, que é como se for anarquia, não. Aí ele dá até um exemplo aqui dos Quaker, que era um grupo, sociedade de amigos, e o pensamento deles não tinha a ver com algo sem regra, como os nossos colocaram, que tudo pode, mas é que eles se preocupavam em agregar um número maior de pessoas, ao entender que essas pessoas precisavam de Cristo. E eles faziam várias coisas para poder trazer essas pessoas para Cristo. Como, por exemplo, mesas onde eles poderiam distrair com quebra-cabeça, algum tipo de coisa assim, ir para um campo de futebol. Eu, irmão, particularmente não jogo bola, mas desde quando você tem Jesus numa igreja ultra-pentecostal, ultra-ortodoxa, em questão da ortodoxia não bíblica, mas da ortodoxia dos padrões dogmáticos, e eu sempre questionei que jogar bola não era pecado, eu não entendia, eu queria que me convencesse, mas nunca me convenceu. Como muitas outras coisas. Eu não fazia, mas sabia que não era pecado. Exemplo, eu não gosto de jogar baralho. Aí um dia um irmão, tem esse joguinho Uno, que o cara, então os irmãos da igreja brincavam, um dia se chamou para brincar, eu falei que não. Aí eles perguntaram, mas isso aqui não tem nada a ver, isso não é pecado. Eu só falei que não quero brincar, eu não disse que não é pecado, que é pecado ou que não é. Aí eu falei, vou explicar para vocês por que eu não gosto de pegar em baralho. Porque quando eu não era cristão, eu era muito viciado em baralho, a ponto de jogar baralho o dia inteiro e até a noite toda. Então eu prefiro não pôr a mão. Os irmãos estão entendendo? Então eu falei assim, eu prefiro não mexer do que fazer. Mas existe grupos, irmãos, que eles podem trabalhar de maneira que não traz escândalo para a obra de Deus e traz pessoas para a obra do Senhor. Eu sei que hoje o povo exagerou um pouco. Televisão era pecado, como diz nós, de acordo com uns, e isso, e alguns pastores tinha. E hoje, por exemplo, as igrejas que acham que televisão é pecado, o que fazer com isso aqui? Que dá acesso a mais coisas do que a televisão. Que, por exemplo, com todo respeito, a Igreja de Deus e Amor até hoje não liberou a televisão. Mas o povo tem telefone, tem iPhone e tem Galaxy. Então, você vê tudo a mais do que na televisão no telefone. Não, Cleber. Sim? O grande problema é proibir por proibir. Isso. É nunca proibir te educando. Não o pode certo é devido explicando. Isso. Aprende a comer, não coma tudo que está ali, entendeu? Isso. Aí, quando abre a porteira, o povo anda come tudo que nunca comeu. É o que está acontecendo hoje. Eu costumo dizer, sabe como que eu ilustro isso que o nosso José de Souza está falando? É com a Lei Áurea. A Lei Áurea, o povo era escravo. Veio a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, todo mundo estava livre. Aí as pessoas que viviam na casa do seu senhor por muitos anos, que eles eram escravos, mas eles eram tratados bem. É claro que nós sabemos que teve o período de escravidão, que as pessoas eram maltratadas por alguns senhores. Aqueles que eram tratados bem, eles poderiam continuar na casa do seu senhor e trabalhar e ter seu salário, mas a verdade tem que ser dita. A pessoa está tanto tempo ali, ele pega e vai embora. A história, irmão, do Brasil, ela narra isso. Se você pegar, muitos escravos foram embora. Eles gastaram tudo que tinha e depois voltaram implorando para poder viver na casa do seu senhor, pedindo novamente um emprego. E a ponto de querer ser escravo de novo, porque eles não sabiam viver com a liberdade, porque nasceram em cativeiro, viveram em cativeiro. Eles não sabiam viver com a liberdade. E muitos crentes, infelizmente, parece que as igrejas eram um cativeiro para eles. Quando se liberou alguma coisa, eles já fizeram. Exemplo, eu converti uma igreja e tinha um pastor, foi quem me instruiu na Bíblia, eu já até citei para os irmãos, o nome dele era Gideão Márcio de Albuquerque. Ele já dorme no Senhor. Era um extraordinário ensinador da Bíblia. Eu acho que ele tinha uma mente quase igual a do pastor Luiz. Era muita coisa na cabeça dele. E esse pastor, uma vez ele chegou na igreja, nossa igreja era aquela igreja da proibição. E ele simplesmente disse que cortar cabelo não era pecado. E que o povo sempre interpretou 1 Coríntios 11 errado. Mas ele não disse para ninguém cortar cabelo. O que os irmãos imaginam? Naquela mesma semana, as irmãs tudo cortou cabelo. Aí ele teve que disciplinar algumas irmãs, porque o ministério proibia cortar cabelo. Ele disse, irmãos, eu não disse que pode cortar cabelo. Eu disse que não é pecado. Do mesmo jeito que ele disse que o ministério era muito rígido em questão do namorado. Não podia sentar nem no mesmo banco que a namorada no ônibus, se caso os dois fossem para algum lugar no ônibus.
E ele falou que não tinha problema, nem de jovem pegar na mão, que isso não tinha problema do jovem dar um beijo na namorada. Por final das contas, o jovem estava pegando na mão, quando a Sussu estava sentando no colo, e apareceu umas meninas grávidas na igreja. Então, isso é para você ver. É como nós, eles não sabem viver com a liberdade. O pastor ensinou uma coisa, explicou uma coisa, na verdade, ele nem estava mandando fazer. Ele estava só querendo dizer que aquele radicalismo todo não trazia muita coisa para a igreja, que deveria ser ensinado, por que não pode fazer. É como eu expliquei para o na aula passada. Apesar que eu não lembro se foi aqui ou se foi Era no outro colocar tudo curso. nas costas do diabo, né? É muito fácil. Eu falei, mas não estou lembrado se foi aqui ou se foi em outro curso, que eu dou outro curso na terça-feira, então eu já fiquei me pedindo. Eu lembro que eu falei de alguma coisa de usar droga. Eu estava até falando com meu pai, ele nunca usou droga. Ele simplesmente falava comigo que usar droga era errado, mas ele não sabia por quê. Eu usei droga e eu posso ensinar para os meus filhos por que não deve usar droga. Então, eu consigo ensinar para eles. Meu pai só proibiu. E com o passar dos anos, eu cheguei a uma idade que eu não me preocupei em lembrar do que ele proibiu. Mas não por culpa dele, sempre foi um bom pai, trabalhador e tudo, porém ele não tinha experiência com isso. E eu, como passei e vi que as coisas não é aquilo que aparentemente no início eu sei que eu posso ensinar para o meu filho isso. Então, essa questão de costumes e proibição são coisas boas, e como a igreja metodista foi por muitos anos, hoje eu não sei como que a igreja metodista é. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, eles ainda eram bastante Muito metódicos. boa, muito boa. E aqui nos Estados Unidos, na verdade, já há muitos anos, toda a presbiteriana, como a metodista, tomou esse rumo contrário de fumar, beber, homossexualismo, faz a propaganda da bandeira LGBT e viraram igreja inclusiva, onde as pessoas não têm mais preocupação com mudança. Mas o pensamento que nós estamos falando aqui desses grupos era agregar o maior número de pessoas e criar programas para que essas pessoas pudessem aceitar Cristo. E ao aceitar a Cristo, mas programas dessa época aqui, que ainda era um pouco radical, programas que não levavam o povo a viver uma vida dividida com o mundo. Porque hoje nós estamos vivendo um período que as pessoas estão anunciando coisas, irmãos, que infelizmente é estranho ao cristianismo. Exemplo, no Brasil existe um grupo de pessoas que tem um pastor, que de acordo esse pastor ajuda muita gente, e eles juntam vários homens, só os homens, eu não consigo entender isso também, só os homens, e ali eles bebem cerveja, fumam cigarro, charuto, fumam o que tinha que fumar, e segundo ele, essas pessoas foram resgatadas, o casamento estava acabando e foi melhorando e tal coisa, que é isso que é aquilo. E fala que é Deus que está no movimento. Aí eu pergunto, a palavra de Deus, ela continua sendo o poder de Deus para a salvação? E por que que eu preciso de colocar cerveja em grupos de amigos para convencer essas pessoas de que ele deve valorizar o casamento dele, tratar bem os filhos e esse tipo de coisa? É algo bastante estranho, porque a palavra de Deus ensina tudo isso, ela é o poder de Deus. Então, a palavra de Deus tem que ser pregada. E o estilo também de pregação, como um tipo de linguagem misturada com linguagem obscena, porque diz que só tem homens. E o fato de ter só homens, eu preciso de ter linguagem obscena, que a Bíblia me corrige nisso, que o apóstolo Paulo fala que nós não devemos usar de gracejos imorais, coisas que nem os mundanos fazem, e está lá em Efésios 5. Então, esse tipo de coisa não traz edificação para o reino de Deus. E outro dia eu vi apesar que esse menino já ficou até meio perturbado já, está falando bastante asneiro ultimamente. Ele pregando e falando que não tem nada demais fumar um charuto, que o charuto ele não fuma porque ele cuida da saúde, o charuto pode prejudicar a saúde dele. Aí ele pegou uma história que as pessoas contam, porque existe um quadro pintado à mão, porque naquela época não tinha máquina de fotografar, do Charles Spurgeon com um charuto na mão. Moço, agora a verdade o Charles Spurgeon era um homem, foi um grande pregador, mas era um homem. E se o Charles Spurgeon realmente fumou charuto, isso não me interessa. Não é porque o Charles Spurgeon fumou charuto, eu tenho que fumar, não.
Não, dizem que ele fumava mesmo, mas ele fumava, ele disse que era a maneira de glorificar Deus, até que um dia ele encontrou com um crente assim mais, né, mostrou para ele que não tinha necessidade de glorificar Deus fumando charuto, e não só. Diz Eu, que particularmente, eu duvido muito, porque o Charles Spurgeon era puritano. Então, é bem complicado que ele fumava charuto. já morreu mesmo, nós não sabe se realmente ele fumava ou É, não, e mas tem uma história aí que sim. só tem um quadro pintado dele. Aí, esse rapaz falou que o Charles Spurgeon acabou com a saúde dele fumando charuto e tal, e por isso que não deve fazer. Aí entrou na questão da bebida, que o tal pastor, ele estava até defendendo esse pastor que eu estou falando, que esse pastor fuma charuto e bebe. Aí ele disse que o pastor falou que durante um ano que ele reúne com os pessoal ali, ele não bebeu 3 cervejas durante esse um ano. Eu, particularmente, penso, nós não precisamos desse tipo de movimento para agregar pessoas, porque a palavra de Deus ele continua sendo o poder de Deus. E vamos ser verdadeiros, irmão. As igrejas como Metodista, Assembleia de Deus, ela cresceu separada de tudo isso. Igreja Batista. Cristão precisa disso não, Kleber. Isso não precisa. O apóstolo Paulo ele ensina isso, que se você for cheio do Espírito Santo, você não está preocupado com essas coisas. Ô, evangelista, na minha casa essa semana, meus sobrinhos estiveram aqui, aí veio ele, nem crente não é, mas resolveu abrir um versículo lá, e falando que a Bíblia diz que era para dar vinho às pessoas que estavam fracos. Provérbios 31. Sim, eu falei, não, filho, então peraí, vamos ler o contexto aqui Oi. direitinho, começar, a gente vem entender direitinho do jeito que é. E eu expliquei para ele, falei, filho, nada é pecado, mas nem tudo nos convém, ok? O vinho, ele tem um simbolismo realmente do Espírito Santo, porque no passado era normal, né, entre os judeus, tomar um vinhozinho, se alegrar. Mas se hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós, que é o simbolismo da alegria, né? É, Por que que eu preciso de uma outra alegria em mim? mas apesar que esse versículo de Provérbio, se você ler todo o provérbio, você vai ver que é uma ironia. Sim, Ele está fazendo uma ironia, sim. dizendo que, tipo assim, dá bebida forte aos amargurados e vinho aos É. contritos de espírito. Primeiro ele falou que não era bom, que nenhum Isso. sacerdote, nenhum Ele até rei, fala né? quando o vinho está no copo borbulhando, que ele é perigoso, que ele está soltando aquelas borbulhas, ele é perigoso, que ele está bem fermentado. E ele vai e explica que a salvação do homem amargurado e contrito é abrir a boca ao mundo e falar de Deus. É isso que o Salomão está falando. Melhor, eu acho que é Agur que está falando. Ele estava fazendo uma ironia. Só que, é claro, o versículo, se lê só ele, igual a irmã falou, como o rapaz leu, vai É, entender que pode beber vinho, que está mandando beber. tem que beber, Isso, não. porque está mandando. Mas o versículo em si, ele está com um complemento, mostra que é uma ironia. Então, hoje, como o nosso professor falou, não precisa disso. O crente não precisa dessas coisas. Quando o apóstolo Paulo não fala, não embriagueis com vinho, que é a contenda, mas é cheio do Espírito Santo, ele está querendo dizer o quê? Quem é cheio do Espírito Santo não vai viver com coisas que o mundo oferece. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. O efeito do vinho, porque o vinho é um simbolismo do Espírito Sim, Santo. ele Hoje traz nós não alegria. precisamos mais, nós não temos necessidade de vinho para se alegrar. O Espírito Santo de Deus é a nossa alegria. Entendeu? Por isso que eu falo, quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai direcionar a vida dele para ganhar pessoas, sem precisar dessas coisas. Quando o José está colocando que a pessoa que quer fumar, ele está tentando arrumar um jeito de legalizar coisa errada dentro da igreja. E hoje está tão normal esse tipo de coisa, porque o povo não aprendeu com a história da igreja. E boa parte dessas pessoas não conhece a história da igreja, não estão preocupados com os movimentos que aconteceu na história da igreja e que trouxe prejuízo para a igreja. Então, quando o povo, eu sempre costumo dizer, havia um radicalismo muito grande nas igrejas, de tamanha até ignorância. Porém, hoje o povo ficou tão à vontade que tudo está normal hoje. E tudo que nós falamos, o pessoal aprendeu essa palavra, legalismo e religioso. Tudo que você fala, eles falam, isso é legalismo, isso é religioso, isso é religiosidade.
sem que eles nem sabem o que significa ser Eu religioso. até concordo em certa parte, mas a Bíblia diz que nada é pecado, mas nem tudo me E convém. claro, Ok? Ninguém está dizendo que tomar uma taça de vinho é pecado, não, mas vai Ainda te não trazer foram proveito cheios. em quê? Né? Pecado não o é, Zé mas de vai Souza te falou alguma trazer coisa? proveito em quê? Irmão Kleber, quem está cheio não tem espaço para mais nada. Tem É, não, é o que nós estamos falando aqui. Ele não é. vai preocupar com essas coisas. Ele está Ele não se preocupado preocupa. em fazer a obra de Deus. Ele não está preocupado com esses negocinhos que não faz diferença. É como o pastor falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então E não nem vou há deixar ser necessidade. dominada por E elas, não né? ele fala 3 vezes, nem todas as coisas me são lícitas, e não deixarei ser dominado por ela. Então nós temos que entender isso, que tem coisas que pode ser feito. É. Aí nós vemos o exemplo. Há pecado em comer carne? Não. Há pecado em comer só legumes? Não. Só que o apóstolo Paulo disse o quê? Quem come carne não fala do que não come. Quem não come não fala do que come. E aí vai e fala que se nós formos comer carne e escandalizar o nosso irmão, é É melhor melhor que não que não coma. comamos. Então, nós somos crentes para nós e para os outros. Então, que Isso. tem pessoas que falam assim, minha filha, não estou nem aí. Não, você tem que estar aí, porque Tem você que é crente para estar. você e para o outro. Porque a Entendeu? Bíblia ensina assim. Se o irmão acha que você não deve fazer certas coisas, mesmo que a sua consciência não condena, mas que para que o nome de Deus não seja envergonhado em nós, é melhor que não faça. Melhor não fazer. Entendeu? Porque a Bíblia ensina isso, que até alguma coisa que você vai fazer que é do dia a dia, que é comer, se trouxer escândalo para o seu irmão, é melhor que você não coma aquele negócio Melhor que perto não dele. faça. Não coma perto dele. Mas hoje em dia, e o pior, por exemplo, hoje com a transmissão dessas coisas da mídia, tudo que as pessoas fazem tem que postar. Uma coisa, por exemplo, eu vou começar do simples. Tá na igreja orando, tem que tirar foto e colocar. Tá lá na É uma igreja de joelho, perturbação, né? tá lá o camarada com o telefone. E eu fico perguntando, sempre eu pergunto, que hora que o cara da mídia ou a irmã da mídia vai cultuar a Deus? Que hora? Não consegue. Tá filmando todo mundo. E a Ô, irmã tá evangelista, chorando, é a ele vai. igreja agora que eu estou congregando, eu frequentei um ano mais ou menos, mas não tinha um culto que eu não ia, porque eu sento bem na frente. E tô ali, eu fico à vontade, eu choro, eu glorifico, a câmera em cima de mim. Eu falei, gente, que tentação, que tentação é essa? Viu, Deixa eu Léo? adorar a Deus em paz. Os canhão de luz no olho da gente. Você está Também. orando. Eu penso o seguinte, irmão. Tem algum problema a igreja ter mídia social? Não. Tem problema a igreja ter Instagram, Facebook? Não. Mas, pelo amor de Deus, a pessoa que está na mídia ali, tira 5 fotos, grava um pedaço da pregação, ou transmite a pregação inteira, tira foto do louvor ali, pouca coisa, não precisa ser mais de que 7, 10 fotos, o Não, muito, e ficar trolando para lá e para cá, para para lá. lá e para cá. Toda vez estava minha carona chorando, glorificando lá. Eles me mandavam a foto, falando, Lu, você te viu? Eu falei, não quer nem ver. É, a minha esposa já nem aguenta. Aí o camarada de joelho está lá tirando foto. Eu realmente não dou conta. Então, aí comecei da coisa simples. Aí esses camaradas fazem essas reuniões de homem e fazem esses negócios e filme e coloca na mídia. O que traz edificação? Eles acham que não é pecado eles beber a cerveja deles, fumar o chão deles para lá. Aí eu pergunto, por que tem que filmar essa besteira e pôr É, na mídia? sim. Não estou dizendo? Então, Isso é para parece desafiar, é porque os outros são legalistas, eles não são, eles isso. são liberais. São os cabeça, os mente Isso. aberta, os inteligentes. É, E, na verdade, não são. não são. E eles Porque se estão. eles interpretassem a Bíblia de uma maneira sábia, se traz escândalo, para que vai fazer? São Entendeu? apenas mais um povo que está trazendo escândalo para a obra de Deus. Então, Sim. esses movimentos, irmãos, que, como o pastor coloca aqui, eles devem fazer as coisas de maneira que alcançam pessoas, mas sem trazer escândalo. Mas hoje, Ó, Kleber, sim. uma coisa interessante, Kleber, que eu observo muito hoje. Trazemos tantas coisas para o ambiente do culto, mas não temos a palavra, nós não temos ali uma exposição da palavra, entendeu? Bíblia aberta. Vamos pregar, Bíblia aberta, explicar, entendeu? Hoje eu quero ver o irmão chorando, mas aquele choro não muda em nada.
entendeu? Só chora. Queremos festas e festas, e pregadores, e Isso. continuamos inchados, entendeu? A questão é a seguinte: o problema hoje se está no altar. O povo é aquilo que o altar da igreja dele é, É. entendeu? É Se o é que um o pastor profeta que ora, Oséias fala. é, O profeta Oséias fala isso. O povo é o que o sacerdote é. E isso aí reflete nos dias de hoje. Então, eu, por exemplo, sou de uma igreja que ela é festeira. Eu estou falando em âmbito geral das Assembleias de Deus. Festeira demais. É muita festa. Para mim, é muito dinheiro gasto à toa. Não estou. Desnecessário. Isso. Deus me perdoe, já não suporto mais essas festas, essas enjoanças, que a gente tem que comprar roupa, a gente tem que correr, tem que cozinhar o dia inteiro. Chega na hora do culto, você está tão cansado que você não presta atenção nem na pregação da palavra, misericórdia. Eu E não eu aguento sempre isso, falo que a não. minha esposa, toda vez que ela vem, ela fala: como que essa Assembleia de Deus gosta desse trem de paleta de cor? Eu, irmãos, por exemplo, eu acho que se o grupo vai fazer o aniversário e quer fazer uma camiseta, coisa simples, com o nome, com o tema, ok, mas hoje em dia estão inventando cores aqui, cor de lá. Não, eu estou falando que eu era a primeira, eu escolhi os vestidos mais caros, mais bonitos que eu. E eu, Eu não queria ficar para trás de jeito nenhum, então. por Mas exemplo, no final das contas, hoje. para os homens só compra a gravata da cor da roupa da irmã. Sempre só isso. Aí mantém camisa branca, terno preto e a gravata da cor da outra. Então, são coisas que o nosso Museu de Santos falou, irmão. São invenções que, por final das contas, não traz edificação. E outra coisa, por exemplo, todo mundo está de uniforme parecido, mas nem todo mundo está unido. Dá tanto BO, mas Dá muito, tanto dá BO muito problema porque esses é trem de uma escolha. correria. Você tem que ir no salão fazer o cabelo, fazer a unha, você tem que comprar roupa. Aí as irmãs ficam tudo estressadas, porque é um estresse horrível. Os homens é só fazer Todo a barba, o congresso dá cabelinho BO. cortado e a gravata, então tá tranquilo. Então, sapato é o mesmo. eu acho que as igrejas deveriam preocupar mais com as questões sociais e as questões espirituais do povo. Isso é meu ponto de vista. Homens como Caio Fábio, que foi uma andorinha sozinha no período dos anos 80 e 90, lutou com isso e não conseguiu, porque todo mundo era contra ele, porque ele chegou pregando uma mensagem bíblica e diferente, que era para mostrar que muito peso em cima do povo não trazia liberdade espiritual, e chegou mostrando o que realmente deveria ser feito, o que era realmente igreja, cuidar de pessoas. Isso é igreja. E o pessoal não preocupa com isso. Um certo dia, minha esposa foi pregar em Framingham e ela pregou uma mensagem, melhor não, ela pregou em Framingham, foi uma coisa, confundi. Ela pregou em Taunton e ela pregou sobre a árvore, que a árvore ela produz fruto e o fruto que ela produz não é para ela, é para alimentar e dar sementes. Ou seja, ela alimenta pássaros e alimenta outras pessoas, alimenta outros certos seres, e, além de tudo, cai da própria árvore cai semente no chão que produz mais árvores. Então, nós, ou a igreja, eu estava falando da igreja, como árvore, qual que é a tendência dela? O fruto não é para ela, é para nascer mais e alimentar outros. E aquele E que se alimenta, oh, Kleber, interessante na sua palavra aí, e aquele que se alimenta do fruto, ele também semeia a mesma semente. isso, verdade. E agora, as nossas igrejas fazem festa para ela. Essa Mas, faz ô, festa para ela. evangelista, mas vamos aqui pensar uma coisa: é a maneira que nós fomos criados. Tudo é igreja. Você faz para a igreja, ajudar a igreja. A gente acabou que nos envolveu dentro do sistema. Não é, o alvo não era Cristo, o É. alvo não era Deus. O negócio, gente, vamos fazer igreja, vamos animar, vamos fazer um culto. Então, isso acabou, a gente tem que vir no culto para faltar, por que que não veio? Isso aí fez com que a igreja fosse um pedacinho do céu.
e no final das contas, até você chegar a uma fase madura espiritual, que você começa a separar entre servir a organização e servir a Deus, entre apresentar o seu melhor para Deus e o seu melhor para a organização. Isso demora, por quê? Porque a organização, ela te envolveu de uma tal forma que você acaba sendo um crente ativista, fazendo tudo para a igreja, mas nada para Deus. É verdade. Entendeu? Deus não é o centro. E o problema é, boa parte do povo cristão não sabe que a igreja ela é uma organização, mas também é um organismo. Como Sim, organismo é a parte espiritual, como organização sim, é a estrutura. A sim. estrutura depende de nós, mas nós não podemos perder a parte espiritual por ser corpo de Cristo. A Então, placa o também é corpo... importante. Hã? Não, mas a A placa placa, não. a placa. Isso. Não. Não, a placa faz parte da A organização. organização, é. A placa, a estrutura de organização ali, como tesoureiro, pastor, diretoria, isso é organização, CNPJ. Agora, o organismo é o corpo, os membros, a preocupação espiritual, o desenvolvimento espiritual. Então, por exemplo, uma igreja tem algum problema em ela fazer uma festa? Claro que não, ela pode comemorar o ano dela, o que ela fez ano, o do ciclo de oração, qualquer outra coisa. Porém, essa parte de organização que nós fazemos com o nosso trabalho braçal não pode, de maneira alguma, tirar aquele foco espiritual. O foco espiritual é o que? Alcançar almas e o povo que está ali, que já é membro, ser mais edificado. Aí, Sim. como nosso irmão Zé de Souza falou, são muitos pregadores que vêm simplesmente com uma bagagem já formada e que não traz edificação para o povo, vem muita coisa. E como nosso irmão Lúcio falou, é muito gasto e pouca atenção ao povo que realmente precisa. E Ativismo. O problema do ativismo religioso, que você não cresce, você não tem experiência com Deus, porque você acaba tão ocupado com o serviço da organização que você não tem tempo para é, Deus. Entendeu? E isso é um perigo. Devemos ter atividade essa. A Bíblia inteira mostra dos homens de Deus no templo, que cada um tinha as suas obrigações. É claro que todos nós precisamos fazer isso. Mas se a gente envolver demais nas atividades do templo, vocês não têm tempo para Deus. Você acha que você está adorando a Deus e você está no ativismo. O ativismo religioso é um perigo. até no Entendeu? templo, o templo era dividido em turnos. Sim, Ele era dividido em turnos. Então, sim. era muitos sacerdotes para fazer aquele turno, porque o tabernáculo funcionava com a quantidade. Quando virou o templo, teve que quadruplicar, porque esses irmãos, os irmãos observar, o templo era maior e todas as peças do tabernáculo, com exceção da Arca da Aliança, foi multiplicado para 10. Todas as coisas foram multiplicadas para 10. Então, o que era 12 pães viraram 120 pães. E dali por diante, todas as outras peças do tabernáculo multiplicou para Mas 10. a parte religiosa não poderia faltar. Sem Eles tinham contar isso. tempo para orar, porque esse é o negócio. Eles Por, tinham, todos por eles isso tinham que tinha os ajudar. turnos, porque ele precisava ter tempo para a família e o Sim, tempo dele com Deus, além daquele sim, serviço ali. É claro que o sim, momento que nós estamos na igreja, no louvor, prestando serviço para Deus, sim, sem essa questão, como a irmã falou, de acaba que se envolve como só simplesmente com o seu serviço braçal, e esquece sim. que tudo que está sendo feito ali é para glorificar a Deus, e Hum, acaba que a pessoa faz as coisas da igreja, como o Manus falou, como ativista, sem lembrar que é para glorificar a Deus, que sim. tudo é um serviço a Deus. Só que hoje as igrejas giram em toda essa organização de festa, tudo sem ser algo para glorificar a Deus. Pronto. Vai perdendo o significado, a razão, porque agora a gente está dizendo aí da época do templo, né? Assim, tudo ali tinha significado. Tanto ele era uma organização, mas o significado era espiritual, entendeu? Quer dizer, até a construção do templo, ela deveria ter todos os ouros, as coisas que brilhavam, era para nós, para eles também tivesse o mesmo reflexo lá fora, né? Então, assim,
E que nós, por isso que eu estou dizendo que hoje eu estou cansada das festas, porque você acaba ficando tão cansada, no final das contas da BO, todo mundo fica cansado, as irmãs têm que cozinhar, as irmãs têm que fazer, a irmã tem que acontecer, é aquele reboliço tão grande, que na hora do culto as irmãs não sabem se vai lá na cozinha, se ajuda na cozinha, se fica na portaria, é uma coisa horrível. Então, isso deveria ser tratada de uma maneira diferente. É necessário uma mudança, porque a gente está tomando o lugar do dono da festa, Agora, entendeu? uma coisa que talvez, não sei, eu sei que aqui em casa minha esposa também já viu isso, talvez é só nós, não sei, só eu e ela vai concordar, que ela está até aqui. Será que é só nós que vemos que hoje em dia há uma preocupação muito grande com comida na igreja? Demais. É um Tudo tem que ter exagero. comida? Gente, Tudo tem que ter comida. dá até um sistema nervoso de tanto que o E, ó, povo irmão é Cleber, uma comelança, vamos fazer um cafezinho, vamos fazer não sei o quê. Gente, o santo Deus tenha misericórdia. Não, não, too much, too Fala, much. irmão Zé. o povo de Deus está perdendo como se fala, a aparência de Deus, e não parece com Deus mais, igual a outrora. Uhum. Antes você separava o servo de Deus no meio da multidão, você separava um por um sem É, conhecer. Hoje você não consegue mais. Quando você descobre, você é crente? Oh, uau! E não parece. tá difícil. Mas, irmãos, é história da igreja. A igreja, infelizmente, não aprendeu com os erros e acertos da igreja com o passar dos anos. E para finalizar essa parte aqui do metodismo, a igreja anglicana e o espiritualismo, o pensamento que assim é colocar que esse grupo de pessoas eles pregavam a liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa não era que eles eram tolerantes com o erro, mas eles toleravam conviver com pessoas que não professavam a mesma fé para apresentar Cristo para eles. Então, eles conseguiam se reunir no mesmo lugar, como eu falei com os irmãos, seja numa quadra para jogar bola, em um local onde eles poderiam exercer algum jogo, para que esses grupos de pessoas não cristãs pudessem assentar à mesa com os cristãos e ouvir da palavra de Deus. Porém, tudo com respeito, sem se misturar e sem perder sua essência de cristão. Era assim que esse grupo fazia. Somente os Quakers, eles preocupavam com esse tipo de agregar pessoas na igreja, chamar pessoas na igreja, para que essas pessoas tivessem valor e entendessem que quem era Cristo. Um dos exemplos que eu não sei se os irmãos já leram aquele livro, Entre a Cruz e o Punhal, que o protagonista do filme, do livro, eu me fugiu o nome aqui, mas era o pastor David Wilkerson. E saiu até um filme na época que o ator foi até aquele Eric Estrada, que ele evangelizou nas ruas de Nova York, Nova York não, foi Chicago. Nova York. Em Nova York mesmo? Nova evangelizou York. a ponto que esse Brooklyn, bairro Brooklyn, que faz o papel do Eric Estrada, no livro ele conta que ele fala que ele cortaria ele em pedaços. E ele falou que ele amava tanto ele que os pedaços dele continuaria amando aquele jovem. E foi indo até que ele aceitou Cristo. O rapaz aceitou Cristo. Então, são esses tipos de trabalho que a igreja deveria fazer. E esses homens do movimento puritano, do movimento pietista, do movimento dos morávios, eles tinham essa preocupação de trazer a Bíblia, e essa Bíblia pregada e aplicada da maneira correta, de forma que eles não perdiam a essência de cristão e não perdiam o amor pelas pessoas. E esse trabalho social que os moravianos faziam e os puritanos faziam é o que as nossas igrejas perderam hoje. Hoje nós acumulamos dinheiro em cima de dinheiro dentro das nossas tesourarias, e não ajudamos naquilo que realmente a Bíblia ensina. Eu lembro uma vez que eu falei, só um momento, Edu, que eu falei na igreja que, foi até aqui nos Estados Unidos mesmo, que o dízimo ele serve para ajudar pessoas necessitadas. O pastor falou comigo que eu não poderia ficar ensinando isso. Eu falei, então nós dois não podemos andar de ombro a ombro, não, porque eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu até falei com ele assim, eu não sei se o senhor conhece a fala de Lutero
na dieta de Worm, quando eles convidaram ele para ir lá e falou para ele revogar os seus escritos, seu livro, e ele disse que ele tinha a mente cativa à palavra de Deus, a menos que eles convencessem ele pela palavra que ele estava errado, senão ele não revogaria. Eu disse para ele, se o senhor me convencer pela palavra que eu estou errado, aí eu poderia deixar de falar disso. Mas falei com ele, se o senhor ler o livro de Miqueias e o livro de Amós, talvez o senhor seja convencido. Mas mesmo assim, eu não interessa, não pude falar. Ele disse que não poderia falar, que as contribuições da igreja servem para ajudar pobres, viúvas e necessitados. Irmão Zé de Souza. Não, eu só falei que hoje os cofres estão cheios, mas só que esqueceram o órfão e a viúva. Entendeu? Não, tem igreja amorosa ainda, tem pessoas, tem Não, igreja tem igrejas. tem igreja amorosa que realmente eles estão sempre preocupados com a necessidade dos irmãos e até gente que não são crente ou que não é não é da mesma congregação, eles abençoam, eles Isso é ajudam, verdade, existe. tem Não são igrejas, todos, Siri, não, não mas são todos. existe. Quando eu falo assim, eu não estou generalizando. Eu mesma, onde eu congrego, a igreja é muito abençoadora às necessidades do povo da igreja. Eu Então, gosto de falar, irmão, da Assembleia de Deus, porque eu convivo na Assembleia de muitos anos e vi muito dessas coisas erradas dentro da Assembleia de Deus, dessa forma. Inclusive, um pastor assembleiano que falou comigo que eu não posso ensinar que a contribuição serve para isso na igreja. Porque quando eu disse para ele que traga para que haja mantimento, lá era mantimento mesmo, alimento, e os alimentos eram distribuídos partes para o sacerdócio e o sumo sacerdote e para o povo necessitado. Moisés escreve isso muito claro, que aos órfãos, às viúvas não poderia ser esquecido, e tampouco o estrangeiro. Então, tem igreja que faz, mas tem muitas igrejas que elas são deficientes nessa área. E ela é tão grande, esse cuidado, porque lá na igreja, lá no livro de Atos, no começo ali, quer dizer, eles estavam naquela dissensão, tratando uma das viúvas melhores do que a outra. Então, o camarada que estava na frente do trabalho não tinha amor, não tinha realmente assim, igualdade, né? Tratavam umas melhor do que a outra. O que ele disse? Vamos escolher um homem cheio do Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito Santo tem sensibilidade, conhece a necessidade do próximo, né? Então, esse tipo de coisa na igreja, infelizmente, nós não deixamos a desejar. Para nós terminarmos aqui, o movimento Holiness fala do movimento pela santidade, que surgiu entre os metodistas e os americanos em meados do século XIX, sob a influência da teologia reavivalista de Charles Finney. Então, ficamos por aqui. Charles Finney era também um puritano, grande pregador, foi quem introduziu o pensamento de convidar pessoas para ir à frente que quer aceitar Jesus. Ele era puritano de linha calvinista. Os calvinistas têm, vai me desculpar se tem alguém que gosta do pensamento, mas eles têm aversão ao pensamento de Charles Finney e de Billy Graham, que na verdade foi dois homens que marcaram a história do cristianismo. O último que foi muito visto por nós, mesmo que seja em televisão, que foi Billy Graham, é muito desprezado entre grandes partes dos calvinistas, desses calvinistas radicais, e eles têm aversão ao pensamento de Charles Finney. Charles Finney trouxe um pensamento de avivalista, de avivamento. Ele orava debaixo da unção de Deus e pregava com muita precisão. E no final ele fazia o apelo e muitas pessoas aceitavam a Cristo. E ele pregava santidade. Então, é impossível acreditar como igual o Charles Finney por ter um pensamento diferente do pensamento que aqueles que são predestinados à salvação, não há necessidade de chamá-los à frente. Eles virão no momento certo. Mas Charles Finney fez um grande trabalho, nos deixou um grande legado e, dentro desse pensamento de santidade, Charles Finney, eu tenho um livro aqui de teologia, Teologia Sistemática de Charles Finney. Essa parte da santidade ele ocupa muito tempo falando de santidade. Foi um grande homem de Deus e, juntamente com Billy Graham, fizeram um grande trabalho para o reino dos céus. Amém, irmãos? Nós vamos agradecer ao Senhor. Gostaria de pedir ao nosso irmão Zé de Souza para estar agradecendo a Deus por nós e logo após o irmão se dê liberdade para se retirar da sala. Eu já fiz a chamada, todo mundo aqui está presente hoje.
Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por estes momentos que passamos, Senhor, de aprendizado. Peço ao Senhor que venha abençoar cada vida, cada família aqui representada. Abençoa o pastor Prestes, Senhor, guarda, proteja, livre de todo mal, Senhor. Continua abençoando o irmão Kleber, Senhor, a sua esposa, seus filhos, Senhor. Abençoe a todos nós. Em nome de Cristo, eu te agradeço. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos, todos tenham um excelente resto de semana e boa noite. Amém. Deus abençoe.